Olha, o tema repressão e opressão, ou opressão e repressão na ditadura militar são termos equivalentes. Nós não podemos exatamente definir o que é uma ditadura, exceto por aquilo que ela contraria. A ditadura é contra a vida, ela mata, a ditadura é contra a liberdade, ela prende, a ditadura é contra a criação, ela censura, proíbe, a ditadura é contra a inteligência, é contra a reunião, é contra direitos fundamentais, aqueles direitos que foram constituídos ideologicamente como direitos naturais, embora sejam sempre direitos formulados historicamente. A ditadura é contra isso tudo, ela se define no que ela é contra, ela se define contra a liberdade, contra a vida, contra a criação. Ela é, portanto, opressiva, ela é repressiva. Isso perpassa todo o tecido social, porque se instala o medo, se instala o terror. E a ditadura tenta se legitimar e tenta, ao mesmo tempo, amedrontar, e a forma da sua legitimação é, portanto, uma legitimação abusiva, uma tentativa de legitimação que, na verdade, deslegitima qualquer sentido do direito. Ela transforma em regras jurídicas aquilo que é incompreensível dentro de um sistema de liberdade. A ditadura militar se estabelece no Brasil mediante um golpe contra um governo constitucional e contra um Estado democrático de direito. Quer queira, quer não, tínhamos um presidente que tinha sido eleito e que tinha tido os seus poderes presidenciais reiterados num plebiscito que determinou a retomada da forma presidencialista de governo que tinha sido abolida pelos ditadores assim que assumiram o poder. A ditadura se estabelece tentando dizer-se que ela se legitima a si mesma. Não precisaria de um poder constituinte, não precisaria de um consenso popular, não precisaria de uma comunicação entre os diversos setores da comunidade. E ela faz isso com um ato institucional sem número, mas que depois ficou conhecido como ato institucional número 1. Escrito por um jurista, Francisco Campos, que foi também o autor da Constituição autoritária outorgada por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, quando foi estabelecido o Estado Novo. Então, nós temos, assim, uma tradição jurídica que se perpetuou quanto a nomes de juristas e quanto às formas, porque esse ato institucional, que depois teve o nome de ato institucional número 1, reitera aquelas formas tradicionais do mando autoritário no Brasil. Bem, depois da ditadura, embora dissesse que mantinha em vigor a Constituição de 1946, as modificações foram tantas pelo próprio ato que desfigurou completamente aquela Constituição, que substitui a polaca, a Constituição de 37, de 46. Descaracterizou completamente. Bom, a ditadura suspendeu logo de início, nos seus primeiros atos, suspende direitos políticos de inúmeros cidadãos no Brasil e, ao mesmo tempo, caça mandatos. Isso em todo o Brasil. Nós vamos encontrar, por exemplo, os tentáculos da ditadura aqui em Vitória da Conquista, com a prisão de inúmeras pessoas, a cassação do mandato de José Fernandes Pedral Sampaio e a suspensão de seus direitos políticos por 20 anos. Depois, outros atos institucionais e chamadas atos complementares passaram a suceder, dentre os quais o ato número 2, que aboliu o sistema partidário então vigente e permitiu apenas 2 partidos, um de situação e um de oposição. Mas nenhum ato institucional foi tão brutal como o ato institucional número 5. Por que brutal? Esse ato, primeiro, acabava com o chamado monopólio da justiça, que é uma das grandes garantias de qualquer sistema que se diga baseado em normas constitucionais ou em normas legais, não é? Sistema fundado em direito. Porque estabelecia que nenhuma decisão poderia ser adotada pelo judiciário desde que o ato
do administrador público tivesse fundamento no ato institucional. Então, o administrador público poderia tomar uma decisão terrível contra determinada pessoa e os direitos dessas pessoas, ou dessa pessoa, e simplesmente o judiciário não estabelecer nenhuma possibilidade de correção, porque ele não podia contrariar aquelas decisões tomadas com base no ato institucional. Número 5. Depois permitia que o presidente colocasse em recesso o Congresso Nacional. Permitia que o poder público fizesse o confisco de bens de pessoas. Abolia um instrumento fundamental existente desde a Idade Média, que era o habeas corpus, para o preso político. E submetia o julgamento de presos políticos perante a auditoria militar, isso é, perante o Conselho Militar, porque a Lei de Segurança Nacional assim estabelecia, e estabelecia que seria utilizado o rito de julgamento previsto no Código de Processo Penal Militar. Existia nas auditorias militares um corpo de juízes, 5 juízes, um cidadão que era juiz togado, concursado, que era o juiz auditor. Decidiam, entretanto, o juiz superentendia todo o processo, as audiências, mas eram pessoas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Representantes das 3 forças armadas compunham 5 pessoas. E era esse corpo que integrava a justiça militar, que julgava aqueles que eram acusados do cometimento de delitos. E esses delitos eram delitos que, se hoje a gente lê o enunciado, fica espantado, porque permitia a tipificação de muitos atos, certo? Como crimes, a tipificação penal. Você tinha, por exemplo, a guerra subversiva psicológica diversa. O que vem ser uma guerra psicológica? Uma guerra subversiva psicológica adversa? A proibição de reconstituição de partidos políticos, a militância clandestina, certo? As diversas formas de propaganda, não é? O atentado, aquilo que eles imaginavam que era atentado, aos chamados objetivos nacionais atuais e permanentes da doutrina da segurança nacional, elaborada pela Escola Superior de Guerra no Brasil, a partir de certas noções da Escola de Guerra dos Estados Unidos. Havia a possibilidade do presidente da República continuar a caçar mandatos políticos e a suspender direitos políticos dos cidadãos. Ou seja, a cidadania dependia, ou o exercício das prerrogativas da cidadania dependia do presidente da República, de uma única pessoa. Essa pessoa era um Deus, um Deus, podia tudo. E, embora as leis não falassem em tortura, o que nós tínhamos naquele momento era a prática da tortura como um dos principais instrumentos para os chamados inquéritos policiais militares, os IPMs da época da ditadura. A censura prévia, jornais, revistas, publicações, peças de teatro, cinema, cada filme, para passar em qualquer lugar, a Intendência Regional da Polícia Federal tinha que permitir. Certo? Livros, foram centenas de livros de diversos aspectos foram censurados. Não só livros de conteúdo político ou romances de caráter social, mas também os livrinhos de Brigitte Biju, de Adelaide Carraro, que eram livros apimentados, livros com cena de sexo. E houve um, inclusive, que foi motivo até na justiça de algumas chacotas, um livro de Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca. Esse livro causou uma estranheza muito grande ao próprio procurador da República, que atuou no processo com o qual Rubem Fonseca pedia a liberação do seu livro. Foi proibido de circular. Então você tinha assim uma vida asfixiada, certo? E posteriormente, com a inexistência de qualquer canal de expressão por parte da sociedade, era inevitável que
uma parte da esquerda se tornasse esquerda armada. Não havia outro caminho. Acuado completamente. Não havia a possibilidade de vida política, não é? Nem de canal nenhum de expressão. E quando isso ocorreu, o regime se fechou. Foram os anos de chumbo da época de Médici, sobretudo os anos mais terríveis da nossa história, que conseguiu superar os anos da ditadura de Vargas, do Estado Novo, com aspectos bem semelhantes. Na verdade, sob Getúlio Vargas, Berger, que tinha saído das prisões da Gestapo, Harry Berger, saiu louco de tortura das prisões de Vargas, coisas bem atrozes, semelhantes, aconteceram na época da ditadura militar. No caso, por exemplo, de Mário Alves, jornalista aqui da Bahia. Mário Alves foi preso e foi empalamado na prática de tortura, de morte, existente na Antiguidade Oriental, a introdução de uma caixa de madeira pelo ânus e a sua retirada pelo pescoço. Né? Isso depois de ter sofrido choques elétricos, porrada, etc. Mário Maurina foi nua numa freira, nua no pau de arara e tomou choque em todas as partes do corpo, inclusive a gema. Dalma Teixeira, uma metalúrgica, teve seus mamilos esmagados por alicate. Uma tortura, certo? As torturas eram torturas bestiais que ocorreram aqui no Brasil. Coisa impensável hoje que há certas expressões que defendam o retorno, dos militares à vida política e o restabelecimento de um sistema ditatorial, porque não sabem exatamente a dimensão. Quem está imaginando uma coisa dessa é porque não gosta da liberdade, não gosta da criação artística, não gosta da ciência e, no limite, não gosta da sua própria vida, porque quer viver sob tacão e abaixado. Não é? Isso que a gente tem, certo? Uma ditadura que não avançou no direito civil, de maneira nenhuma, nosso direito civil ficou congelado. Em contrapartida, certos instrumentos legais para proteger o capital e que terminaram provocando a concentração brutal da renda, aconteceram. Lei de mercado de capitais, a lei do sistema financeiro, com seus respectivos delitos previstos, depois os incentivos fiscais para a ocupação da Amazônia e a tomada de terras de camponeses e de índios, os índios mais sofreram no Brasil, claro, depois de toda a sua história, naquele momento foi um momento terrível para os indígenas brasileiros. Nós tivemos uma concentração da renda brutal em nosso país durante a época da ditadura militar. Comissão Nacional da Verdade chegou com um atraso enorme no Brasil. Vocês sabem que tão logo a ditadura militar da Argentina entrou no seu refluxo, foi eleito Alfonsín, primeira providência, criar uma comissão que investigasse os crimes da ditadura militar. Depois, normas de justiça de transição que previam, inclusive, o processo contra ditadores e aqueles que provocaram a morte de civis, de militares, etc. Em outros lugares foi assim. O Brasil teve um arremedo de lei de anistia que permitia o reconhecimento da condição de anistiado e previa a indenização de pessoas. A única coisa que a gente tem como justiça de transição no Brasil é isso. Porque todas as iniciativas capazes de obter um pronunciamento sobre a culpabilidade dos agentes da ditadura militar foram abortados, desapareceram. Certo? O Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, considerou que a lei de anistia era e é constitucional. Certo? E essa Comissão da Verdade no Brasil veio tantos anos depois. Bom, meu nome é Antônio Estevam, tá? Sou brasileiro, tá? Nasci em 1964 e nasci assim durante um período muito complicado do nosso país. Papai era um professor universitário e quando eu estava assim há 7 meses na barriga de mamãe, apareceram lá alguns homens na minha casa, na casa dos meus pais, e levaram meu pai embora. E ele foi levado para São Paulo, num departamento chamado DOI-COG, que existia em São Paulo.
E lá ele permaneceu por um período. Não sei dizer por quanto tempo ele permaneceu. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que estiveram com ele nesse presídio, estiveram participando com ele desse ato que aconteceu nessa feita. O que nós descobrimos? A tortura estava muito forte naqueles dias, tá? Era muito forte. E meu pai era um homem franzino, era um homem não muito forte, então eu acredito que ele não tenha suportado o período da tortura que ele sofreu. E eles tinham uma prática de levar o avião até o mar e despejar os corpos, né, com as pessoas no mar, e aí fica meio impossível de você encontrar a pessoa. E com isso, eu comecei uma atividade, que era a procura de corpos, procura de cemitérios clandestinos. Tá? O último cemitério que eu participei, que eu encontrei, foi o cemitério de Perus, em São Paulo. Foi o último cemitério clandestino que foi descoberto oficialmente. E o que nós fazíamos? Literalmente a gente desenterrava pessoas, tá? Encontrávamos ossadas. E o que fazíamos com essas ossadas? Identificávamos quem era a pessoa que estava ali. Eu tive o prazer, a honra, né, de encontrar os ossos de um dos meus melhores amigos, o pai dos meus melhores amigos. Tá? Não encontrei do meu, mas encontrei o dele. E esse período, no Brasil, foi um período muito triste. Por que foi triste? As pessoas não tinham, talvez, a liberdade de se expressar. Por exemplo, como agora estamos fazendo uma entrevista falando sobre o que aconteceu no passado. Existia um respeito muito grande por nossos professores, existia um respeito muito grande por nossos pais, por nossos parentes, por nossos amigos. Então, assim, eu não posso dizer para você que foi devido à opressão. Isso aí seria uma bobagem da minha parte falar que foi devido à opressão. Tá? Bom, eu tive uma criação atípica, porque o meu pai foi um desaparecido político. Quando eu nasci dentro da situação normal. Meu pai desapareceu com 7 meses, 9 meses eu nasci. Tá? Então eu já fui crescendo numa situação atípica. Os meus avós que foram quem começaram a cuidar da minha criação propriamente dita. Até, vamos colocar os meus 6, 7, 8 anos de idade, tranquilo. Eu fui começar a tomar uma consciência social quando eu comecei a escola, primeiro ano escolar. Tá? Aí sim que você começa a aprender a ler, escrever e tal. É quando você percebe as coisas que estão acontecendo em sua volta. Bom, os meus tios, eles eram do movimento, tá? Contra o governo militar. Então, muitas e muitas vezes eu vi reuniões, eu vi conversas, eu vi situações, eu vi a família recebendo pessoas para poder dar abrigo, poder dar proteção, alguma coisa assim. É claro que com 8 anos de idade você não tem uma consciência do que está acontecendo. É uma visita que está chegando na sua casa. Mas com o passar do tempo, você percebe que algo estava acontecendo, alguma coisa estava acontecendo. Porque eu não posso negar que a atitude do governo não causou uma revolta na minha família. Não posso negar isso, aconteceu. Foi uma situação difícil? Foi uma situação difícil. Isso causou uma revolta? Causou uma revolta. Tá? Só que nessas reuniões que aconteciam, eu tive a oportunidade de falar com os meus tios, já com os meus 30, 20 anos de idade, eles tinham uma outra linha de ação. Era uma linha de ação mais de conscientização. Tá? Mas a conscientização tinha o fato de ir para São Paulo e fazer lá os movimentos, sendo bem sincero, tomar borrachada nas costas, tinha, fazia parte. Que também não tinha como você entrar no movimento e ficar apático. Não tinha como, então eles se envolviam e tal. E eu me lembro que a tensão era muito grande quando ia ter algum ato nesse sentido. Por quê? Porque, lógico, os meus avós ficavam preocupados, o que vai acontecer? Vão voltar, não vão voltar? E os meus tios tinham mais ou menos o jeitão de vocês, assim, bem analíticos, bem tranquilão. Só que quando eles começavam a, vou colocar entre aspas isso, lutar, né, eles se transformavam e não se preocupavam com nada. Só que o meu avô era uma pessoa muito tranquila com relação a como gerenciar isso, como gerenciar essa situação. E, data feita, eles começaram a conversar sobre como fazer bomba, como fazer uma bomba caseira. Né? Eu me lembro bem que o meu avô interferiu de uma maneira muito reta, muito preocupante. Ele falou dessa maneira: essa bomba não vai atingir apenas os militares. Você vai atingir pessoas inocentes, ou pode atingir pessoas inocentes. Ou seja, é uma situação muito complicada. E no meu crescer, durante o meu desenvolvimento como cidadão, eu aprendi, talvez por essas duas situações, essa ambiguidade na minha vida, de um lado o sofrimento pela perda paterna, mas do outro lado, como cidadão, eu soube entender o seguinte: não adianta eu buscar os meus interesses se eu não pensar no seu também. Então isso, para o cidadão Antônio Estevam, trouxe uma clareza muito grande de como nós temos que ser como indivíduos e como sociedade. E o meu pai, bom,
Ele era professor universitário. Tá? E na faculdade vocês sabem que existiam os agentes infiltrados na sala de aula. Tá? Não era uma pessoa que incitava contra o governo, mas ele tinha a posição pessoal dele de muitas situações que ocorriam. E ele não deixava de citar, de comentar, alguma coisa assim. E quando ele foi levado para uma interrogação, para um interrogatório, para ver o porquê dessa situação. E talvez a maneira que ele tenha se expressado com os algozes dele tenha tido alguma reação. Mas não foi registrado, eu estive já nos arquivos, já procurei, não tem nenhum registro. O que nós sabemos é que ele foi desaparecido. E isso, nós tivemos que ter uma ação contra o governo. Não somente a minha família, como outras famílias. E no governo Collor, a minha mãe foi reconhecida oficialmente como viúva. Uma viúva por um desaparecido político. Tá? Foi até interessante que ela recebeu uma indenização do governo por conta disso. Né? Ela não queria de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma receber essa indenização.